Saudações, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Eu sou João Paulo Hack Miranda e este é o programa Alquimia das Ideias. Estamos aqui novamente nesta quinta-feira. Hoje é dia 13 de março de 2025. São 17 horas aqui na capital de São Paulo. No programa Alquimia das Ideias, nós mergulhamos toda semana no conhecimento hermético, filosófico, esotérico, cabalístico, visando sempre trazer informações e trazer dicas para nós podermos elevar a nossa consciência, para podermos expandir a nossa consciência, para podermos ter um entendimento melhor sobre nós mesmos, em primeiro lugar, e sobre o mundo que nos cerca. Esse programa, então, é dedicado a todas aquelas pessoas que dedicaram sua vida a melhorar a vida de outras pessoas através do autoconhecimento e para que nós possamos realmente entrar na senda do autoconhecimento, mistério se faz, necessário se faz que nós nos empenhemos, que nós primeiro abramos o nosso coração, abramos a nossa alma e, abrindo a nossa alma, nós nos tornemos permeáveis à busca dos mistérios, ao desvendamento dos mistérios. Dos mistérios do que, João? Dos mistérios da própria existência e da própria evolução e do propósito da vida humana. Então, esse basicamente é a introdução do nosso programa de hoje. Eu estou fazendo nessas últimas semanas uma série mais dedicada ao conhecimento cabalístico, que é uma tradição multimilenar, maravilhosa, incrível, que vem lá do Oriente Médio, foi trazida, não é? Foi trazida até os dias de hoje pelos hebreus, pelos judeus, através das linhagens de sábios, das linhagens de rebes, de rabinos, de sábios, de iniciados, dentro da tradição esotérica, esotérica com S, esotérica mística, aí no caso do judaísmo, que é conhecido como Cabala ou Cabalá. Hoje eu vou falar um pouco sobre um dos maiores mistérios existentes no conhecimento iniciático, e especificamente dentro da Cabalá, que é o Tetragramaton. Tetragramaton. Esse nome misterioso, Tetragramaton, ele carrega um profundo significado dentro da Cabalá, do hermetismo, da alquimia, das ciências herméticas em geral. E vamos começar então pelo básico. O que é o Tetragramaton? Para você que está nos ouvindo, é fácil visualizar a expressão escrita do Tetragramaton. O Tetragramaton nada mais é do que uma estrela de 5 pontas, um pentagrama, naturalmente com a ponta voltada para cima. E ao redor dessa estrela de 5 pontas, desse pentagrama, existe um círculo e entre o círculo e a estrela em si, existem diversos caracteres cabalísticos, números, símbolos, etc. Mas vamos nos focar no símbolo principal, que é o pentagrama, a estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas, se vocês repararem, ela é uma representação da própria figura humana, do próprio arquétipo do ser humano. Se você coloca um ser humano de braços abertos e pernas abertas, você tem uma própria equivalência ao símbolo do pentagrama, da estrela de 5 pontas. Os braços da estrela representando os nossos braços, não é? Os pezinhos da estrela as nossas pernas e a ponta da estrela representando aí a nossa cabeça. O nome em si, Tetragramaton, por que esse nome? Significa a palavra de... Etimologicamente significa uma palavra de 4... Vocês veem que gramaton tem a mesma raiz de quê? De gramática, de palavra. E tetra, naturalmente, a partir da língua grega, significa 4. Então é uma palavra de 4 letras. Então agora nós temos o simbolismo do pentagrama em si, que é a estrela de 5 pontas, e temos aí o elemento que nos traz também um nome de 4 letras. Então nós temos a força do 4 e do 5. Já falei sobre o simbolismo do pentagrama e agora vamos falar das letras. Quais são essas 4 letras? Essas 4 letras são as letras que guardam
o maior dos mistérios dentro do conhecimento, dentro da tradição cabalística, que é o nome de Deus, é o nome do Criador, é o nome mais sagrado que existe, por isso é um nome impronunciável. Como ele é impronunciável, ele é expresso através de 4 letras, e essas 4 letras unidas, elas são base de diversas palavras que os cabalistas, os hermetistas, através dos tempos, procuraram, não é, chegar mais próximo desse mistério, desse nome inefável, desse nome sagrado, que é o nome de Deus, o nome do Criador. Essas letras são o I ou Y, o V, o I ou Y, o H, o V e o H. Então, I, V, H, V. Essas letras, gente, elas formam uma cruz. Elas são dispostas numa forma de cruz. O I representa a letra Yud, que é a 10ª do alfabeto hebraico. A letra Re, a letra H é a letra Re do alfabeto hebraico, que representa o 2º ponto do tetragramaton. A letra V, IHV, é o 3º elemento da cruz do tetragramaton, que é representado pela letra Vav, pela letra número 6 do alfabeto hebraico. E, finalmente, o último H representa uma repetição da letra número 5, da letra Rei do alfabeto hebraico. IHVH. Então, quando vocês virem esse símbolo, saibam que esse símbolo ele representa o nome inefável, ele representa a conexão com o nome mais sagrado que se pode imaginar, que é o nome divino, que é o nome do Criador. É por isso que os hebreus, os judeus, quando eles escrevem Deus, eles não escrevem como nós não judeus, tá? Não escrevem, por exemplo, como os cristãos. D-E-U-S, Deus. Eles colocam D, um apóstrofe, U-S. Quando vocês virem isso, é porque não se pronuncia, não se pode dar um nome, não se pode dar um nome ao Criador que é inominável. Mas essas 4 letras, I, V, I-H, V-H, elas guardam esse grande mistério, que é o mistério do nome divino. Os cabalistas, através dos tempos, os hermetistas, não é, acabaram criando, os hermetistas, né, acabaram criando um nome como Javé ou como Jeová. Então esses nomes, Javé ou Jeová ou Jeová, eles são uma forma de expressar as letras IHVH num nome. Então por isso que existe essa conexão com o nome do Criador. Mas, por exemplo, os hebreus, os cabalistas, quando eles se referem ao Criador, se referem a Deus, eles se referem como Hashem. Tá? Então é uma outra forma. Porque existe Vocês imaginam, Deus é a máxima potência criadora. É o máximo poder criador. Nós não temos noção, vocês imaginam, do poder criador, do poder criativo, dessa grande inteligência, dessa inteligência infinita que nós convencionamos chamar de Deus. Então, para nós, seres humanos imperfeitos e limitados, pode ser um pouco perigoso você pronunciar um nome que tem um poder criador extraordinário, se você não está preparado. Entendeu? Então aí tem uma chave importante. Por isso que muitas vezes existem magos, existem alquimistas que buscaram anos a fio encontrar a fórmula para pronunciar esse nome, tá? Muitas vezes podem ter chegado numa vibração próxima, porque, vejam, o processo de criação cósmico, aliás, qualquer processo de criação, ou processo de criação cósmico, ou um processo de criação material, sendo que um não é independente do outro, né? Um é reflexo, o material é consequência do cósmico, mas envolve a inteligência, envolve a mente, o poder criador da mente de Deus e o poder da vibração. Né? Que aí os esotéricos, né, falam que a vibração criadora é a sílaba sagrada Om, que seria o mais próximo da criação. Então vejam,
Existem pessoas, como eu falei, que se dedicaram anos na busca da pronúncia dessa palavra secreta e podem ter chegado muito próximos, né, mas sem ainda estarem preparados, estarem com seus veículos preparados e com a consciência preparada para verbalizar essa palavra e acabaram sofrendo os efeitos contrários, tá, dessa vibração. Porque se você não está preparado, uma força, uma potência criadora muito forte, ela pode se manifestar através do princípio da polaridade, pode se manifestar de uma forma destrutiva, tá? Então vejam, a mesma energia, a mesma inteligência, a mesma potência que cria é a mesma que destrói. Então, a construção e a destruição, elas nada mais são do que uma polaridade. É o que nós na alquimia, na teosofia, chamamos da polaridade, construens e destruens. O tetragramaton, ele representa a própria indo para um pouquinho para o sentido mais filosófico, ele representa a própria estruturação do universo manifestado e da conexão da criatura, de nós seres humanos, por exemplo, como criaturas, com a conexão com o princípio criador. Então vejam, essa dualidade, essa correspondência do criador e criatura. Nós somos criaturas como uma projeção do criador e ao mesmo tempo nós temos cada um de nós o nosso potencial criador também, que é limitado, que ainda está num processo embotado, ainda é um processo incipiente em nós seres humanos, nós ainda não temos bem assimilado e conscientizado o nosso poder criador, porque você precisa ter uma consciência muito grande para você começar a criar a sua realidade conscientemente, porque senão você pode sofrer o efeito contrário, como eu já expliquei, que pode ir para a destruição. Então, por isso que as hierarquias são tão cuidadosas e são tão seletivas, não é, de fornecer, de fornecer realmente poder espiritual para quem não está preparado. Tá? Aí, é claro, existem pessoas que buscam adquirir esses poderes, podemos dizer assim, na marra. Então aí vai para a parte da magia astral, que não é o foco do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Vamos falando aqui, o que eu estou falando é de magia teúrgica, tá? Magia teúrgica, magia divina, magia angélica, magia criadora, tá? Mas é isso. Então nós temos aí a chave, o tetragramaton, ele é a chave da conexão com o nosso poder latente de criação, que todos nós temos. Nós, como criaturas, como um reflexo do Criador, nós temos latente esse poder de criadores também, de sermos co-criadores com o próprio Eterno. Podemos chamar Deus também de Eterno. Eu gosto de chamar de Eterno porque dá essa ideia, não é, de que aquilo que não tem começo nem fim. O número 4, por exemplo, então até a conexão do 4 e do 5. O número 4 aparece em diversas tradições esotéricas, sempre associado à ideia da própria estrutura da criação. Então, por exemplo, quais são os 4 elementos da alquimia, os 4 elementos da astrologia e que são a base de todo o processo de criação? O fogo, a água, o ar e a terra. O fogo é associado à letra I, a letra Yud, a primeira do tetragramaton. A água ao primeiro H, ao primeiro Re. O ar à letra Vav, a letra 6, tá? A terceira letra do tetragramaton. E finalmente a terra ao quarto ponto do tetragramaton, a quarta letra, que é H ou a letra Re. Dentro da Kabbalah, da árvore da vida, elas correspondem também, essas 4 letras do tetragramaton, elas correspondem aos 4 mundos cabalísticos. Azilut, Atzilut, que é o mundo da emanação, correspondente a Yod, a I. Briá, que é o mundo da criação, associado ao primeiro H, ao Re. Yetzirah, que é o mundo da formação, associado à letra Vav, a terceira letra do tetragramaton. E, finalmente, Asiá, que é associada ao Re final, que é o mundo da manifestação. Então, nós temos o mundo da emanação, criação, formação e manifestação. Vocês veem que a conexão, gente, não para por aí. Toda a Kabbalah é numérica. Todo conhecimento sagrado, gente, é numérico. É baseado nos números. E quem foi o grande iniciado dentro do universo numérico? Foi o grande Pitágoras.
esse filósofo grego que, na verdade, foi um grande iniciado, foi um grande cabalista. Ele nos legou todo o conhecimento secreto dos números. E vejam, existe a Tetractis Pitagórica. Quem não conhece a Tetractis Pitagórica, eu vou colocar, quando eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar aqui uma representação. É um triângulo em que você tem os números, primeiro 1, depois 1, 2, depois 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4. Tetractis está presente ali a força do tetra, do 4, assim como o tetragramaton. E quando você soma, não é, os números que formam o número 4, quer dizer, o número 4 ele tem dentro dele o próprio 4, 3, o 2 e o 1. Quando você soma 4 mais 3 mais 2 mais 1, a soma é o quê? 10. 10 que representa a totalidade. Vejam que então o 4, o mundo manifestado, ele corresponde ao 10 que é a totalidade, porque tem o 1 como unidade e o 0 como o próprio princípio do eterno. Então, gente, o tetragramaton ele não é apenas um nome, mas ele é um modelo de criação. Ele representa como o divino se manifesta na matéria e essa conexão que nunca se perde entre o material e o espiritual, entre o divino e o terreno. Aí, gente, nós temos... Aí você fala assim, tá bom, existe a parte do 4, que é o material, mas existe também o 5. Vejam, o tetragramaton ele é representado simbolicamente pela estrela de 5 pontas, que é o pentagrama. Então, nós temos na estrela de 5 pontas, no pentagrama, nós temos os braços e as pernas representando as 4 letras do alfabeto, as 4 letras, o I, H, V, H, os 4 elementos, tudo no mundo manifestado, toda a conexão com o mundo manifestado, toda a conexão com o mundo estruturado pelo 4, mas você tem também o 5º ponto, né, que é a cabeça da estrela. Esse 5º ponto representa o despertar para o 5º, que nós chamamos de 5º estado de consciência, que já é ligado ao quê? Ao divino, que já é ligado ao espiritual. É a transcendência da condição meramente material. Por isso que os alquimistas falam em quinta essência divina, o 5º elemento. Nós temos 4 elementos. O fogo, como eu falei, o fogo, a água, o ar e a terra. Qual é o 5º elemento? O 5º elemento é o éter. Na verdade, do éter, do éter, que é do espiritual, é que se deriva, que tem como... O éter é a causa dos 4 elementos da natureza. É a causa do fogo, da terra, do ar e da água. Tá? Então, esse processo através do tetragramaton, esse processo de, como eu falei, de expansão de consciência, de elevação de consciência, ele visa o despertar do 5º estado de consciência. Tá? Que aí é relacionado, gente, com o 5º chakra, que é o chakra Vishuddha, que é o chakra da garganta, que representa o próprio poder de criação do verbo. Vejam, tetragramaton, o gramaton, ele tem a ver com o quê? Com a palavra, com o verbo. Então é o 5º ponto que representa o poder criador consciente pela palavra e onde está localizado a sede dos pensamentos, não é? O cérebro como uma estação captadora dos pensamentos. Tá onde? Na cabeça também. Então, através da mente e através da vibração da palavra, nós temos o poder de criar com o verbo, de sermos co-criadores com o eterno através do divino tetragramaton. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma excelente semana e semana que vem estaremos de volta com mais um Alquimia das Ideias. Valeu!